Olá pessoal, eu sou o professor Muriel e nesta aula vamos falar sobre as estruturas e definições de tipo. Em um programa, nós vamos encontrar sempre um conjunto de variáveis que estão relacionadas à realização de uma determinada tarefa. E é conveniente para a gente, enquanto programador, ter como agrupar essas variáveis que estão relacionadas. Nas aulas anteriores, nós aprendemos a fazer isso, com vetores e matrizes, que são estruturas homogêneas que agrupam valores do mesmo tipo. No entanto, se eu quiser fazer uma estrutura heterogênea, ou seja, de tipos diferentes, e que eu possa identificar essa estrutura através de um nome específico, nós podemos utilizar as estruturas ou registros. Então, o que é uma estrutura heterogênea? É um conjunto de variáveis de tipos diferentes, mas que tem uma relação em comum. Também é conhecido como estrutura ou registro. Tá? Então, por exemplo, uma estrutura que armazena os dados de um aluno pode conter várias variáveis, como, por exemplo, o nome desse aluno, a idade desse aluno, o peso e a altura. Então, essas variáveis são determinadas como sendo os membros ou os campos dessa estrutura. Então, a gente está criando uma variável que tem dentro dela várias outras variáveis. Então, aqui, por exemplo, a estrutura aluno vai ter um vetor de caracteres para salvar o nome, vai ter um inteiro para salvar a idade, vai ter um float para salvar o peso, outro float para poder salvar a altura. Então, essa estrutura permite que o usuário defina um novo tipo de dados a partir dos tipos primitivos que já existem na linguagem, como int, char e float. Tá? Na linguagem C, como que ficaria? Então, a gente usa a palavra reservada struct. Struct de abreviação de structure, né? Estrutura em inglês. Então, eu vou colocar a palavra struct, seguido um espaço, o nome dessa minha estrutura, e delimitado por um bloco de código, ou seja, aqui eu usando abre e fecha chaves, eu vou colocar a lista de todas as variáveis que compõem essa estrutura, ou seja, de todos os membros. A hora que fechar a chave, precisa de um ponto e vírgula, ok? Atenção por esse ponto e vírgula aqui, porque essa definição de uma estrutura para a linguagem de programação é um comando, tá? Então, uma vez que eu defini essa minha estrutura, eu posso declarar essa estrutura. Ou seja, quando eu faço a definição da estrutura, eu não resolvi nada na memória RAM ainda. Quando que eu vou reservar espaço na memória RAM? Quando eu faço a declaração. Então, aqui embaixo, lá, struct aluno. Então, vou colocar aqui uma estrutura, o nome da estrutura. Espaço, aqui a variável struct. Então, reparem aqui, eu estou criando 3 variáveis do tipo aluno. Agora sim, eu estou reservando espaço lá na memória RAM para 3 alunos. Cada aluno tem um nome, cada aluno tem uma idade, cada aluno tem um peso e uma altura. Então, como que eu posso acessar os valores que estão dentro, que são os campos ou membros aí? Vou utilizar o operador de ponto. Então, à esquerda vai ter o nome da minha variável que representa essa minha estrutura, o ponto, e do lado direito o nome do campo ou do membro que eu estou acessando. Por exemplo, nessa estrutura aluno que a gente fez no slide anterior, eu vou utilizar aqui, ó, quero acessar a idade. O nome da minha variável, ó, aluno underline 1, ponto, idade. Aluno 1, underline, ponto, peso. Ok? Então, ponto, o nome do campo sempre é para acessar qualquer um dos membros. Então, resumindo o que eu vou fazer, primeiro eu defino a minha estrutura, repara nesse ponto, eu estou só ensinando o computador quais são os membros daquela estrutura, não estou reservando memória RAM, struct, espaço, nome da estrutura, entre colchetes, eu vou colocar a declaração dos membros, finalizo com ponto e vírgula. Depois, eu vou declarar uma variável do tipo struct, então struct, nome da estrutura, espaço, nome da variável. Agora sim, estou criando essa minha estrutura e reservando espaço na memória RAM. E para acessar, eu utilizo aí o ponto. Tem como inicializar os valores de uma estrutura, assim como eu fazia lá com vetores? Tem sim, tá? Como que seria? Então, lá, a definição da estrutura daqui. Então, struct aluno. Aluno 1 seria o nome da minha estrutura. Eu vou colocar aqui igual, entre chaves separadas por vírgulas, o valor de cada um dos campos na ordem em que eu fiz a definição. Então, primeiro aqui vai ter o campo nome. O nome vai estar aqui, então é um vetor é uma string, né, um vetor de caracteres. Então, entre aspas duplas, porque é uma string, eu vou colocar o nome que eu quero, no caso, Linusberto, vírgula. Depois é quem? Idade, 53, vírgula. Depois o peso, 72,5 kg, vírgula. Qual é a altura? 1,64 m. Fechei as chavinhas, ponto e vírgula,
e assim eu já inicializei todos os campos da minha estrutura. Posso atribuir individualmente? Posso. Então, como que ele vai ser? Então, aqui eu criei, aqui eu fiz a minha definição, e aqui eu vou copiar uma estrutura para outra. Então, eu vou fazer uma atribuição que nem eu faria normal, né? Um valor recebe o outro. Então, lá, eu criei aqui, inicializei uma variável do tipo aluno, estrutura aluno, que eu chamei de meu aluno, tem os valores aqui do Rosinosberto. Em seguida, ó, tem uma outra estrutura que eu chamei de seu aluno. Então, eu fiz aqui para atribuir, falei que o seu aluno recebe meu aluno. O que ele vai fazer? Ele vai copiar todos os campos, nome, idade, peso e altura para o seu aluno. Tá? Então, quando eu faço uma atribuição, ele copia todos os campos da estrutura. Vamos dar uma olhadinha agora no código, como que fica a criação e utilização das estruturas. Então, eu tenho aqui, pessoal, pensa aqui, né? Então, um código comum, sem utilizar estruturas, eu estou tratando de um aluno, tem nome, idade, peso e altura. Então, repara uma definição comum de variáveis aí que a gente já tem. Quero criar uma estrutura. Onde vai ficar? Aqui, ó, fora da main, tá? Depois do include, antes da main. Então, aqui eu vou colocar lá, struct, palavra reservada, o nome da minha estrutura, nesse caso, aluno. Por conveniência, a gente vai sempre estabelecer que o nome da minha estrutura vai estar inicializar em maiúsculo, o restante em minúsculo. Entre chaves, eu vou colocar agora quais são os meus campos. E vou fazer o quê? Finalizo usando sempre com ponto e vírgula. E aqui, eu vou pegar, ó, quem que eu vou colocar aqui? São essas variáveis que têm uma relação em comum, só que elas são heterogêneas, são de tipos diferentes. O que eu vou fazer, ó. Então, agora eles fazem parte da minha estrutura. Estão aqui, ó, dentro desse bloco delimitado por essas chaves. Ok? Quero criar. Como que eu vou fazer? Então, aqui, reservei memória RAM? Não, ainda não. Tá? Só ensinei para o computador que um aluno é composto de nome, idade, peso e altura. Agora, quero reservar, criar uma variável do tipo estrutura aluno. O que eu vou fazer? Olha lá. Dentro da main, normalmente, struct aluno. Qual é o nome? Por exemplo, aluno 1. Então, criei uma variável do tipo estrutura aluno, que contém todos esses campos, e o nome dessa variável é aluno 1. Quero inicializar? Vamos inicializar ele. Então, olha lá, igual, olha lá, entre chaves, cada um dos elementos. Rosinosberto, meu amiguinho, vírgula, qual é a idade de Rosinosberto? 56. Qual o peso? 72,5, para a altura 1,68 m. Então, eu inicializei todos os campos. Quero exibir. Como que eu vou fazer agora, sendo que ele está numa estrutura? Antes fazia só porcentagem S e nome. Só que lembra, agora essa estrutura, esse nome está dentro de uma estrutura. Qual é o nome da minha variável? Aluno 1. Como faço para acessar o membro? Ponto. Então, aluno 1, ponto nome. Pego o membro nome que está dentro da estrutura aluno 1. Da mesma maneira para os outros. Idade. Aluno 1, ponto, idade. Aluno 1, ponto, peso. E aluno 1, ponto, altura. F6, olha lá. Então, nome Rosinosberto, idade 56, peso, altura. E olha. E se eu não quiser inicializar assim, quero inicializar separado, pode? Pode, sem problema nenhum. Como que ficaria? Aluno 1, ponto, nome. Opa, nome é uma string, né? Eu posso fazer isso aqui? Não posso, porque repara, eu estou copiando uma string, um vetor de caracteres em um vetor. Então, eu estou fazendo uma cópia de string nesse caso aqui. Então, nesse caso, eu vou fazer o quê? Que nem a gente aprendeu na aula passada. strcpy, copia string, olha lá, quem vai receber, vírgula, da onde está vindo. Copia o conteúdo do Rosinosberto para aluno 1, ponto, nome. Os demais, posso copiar direto. Então, aluno 1, ponto, idade, recebe 56. Aluno 1, ponto, peso, recebe 76 e meio. Aluno 1, ponto, altura, recebe 1,68. Tá? Então, estou inicializando
item por item aqui, na verdade membro por membro, cada um dos itens aí que compõem a estrutura aluno. Vamos executar. Olha lá, todo mundo está aqui. Vamos continuando agora no nosso código. Legal, posso fazer um vetor de estruturas? Pode, sem problema nenhum. Então, né, eu não quero salvar os dados de um cliente só, quero salvar os dados aqui de 3 clientes nesse caso. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar lá, cliente, criei estrutura cliente, então, lá, struct cliente cadastro, lá, entre colchetes 3, quero 3 estruturas. Vou inicializar, muito parecido com o que a gente fazia antes com matrizes, né? Só que agora, onde é texto, eu vou colocar aqui entre aspas. E como que eu faço para identificar cada um desses 3? Da mesma maneira que eu fazia com vetores e matrizes, né? Coloco lá, pega o cadastro no índice 1, nesse caso aqui o Zé Roberto, copia para o índice 0. Então, todo o cadastro do Zé Roberto aqui vai sobrescrever o conteúdo que eu tinha aqui antes aqui em Paulo Teste. Ok? E eu posso criar estruturas mais complexas? Posso fazer uma estrutura alinhada, uma estrutura dentro de uma estrutura, sem problema nenhum. Olha lá, por exemplo, aqui eu tenho um cadastro, né? Que antes, né, tem o nome e tem a idade. Vamos supor que agora esse cadastro também tem um endereço. Só que esse endereço em si, ele é uma outra estrutura, que é composto do nome da rua onde a pessoa mora e o número dessa rua. Então aqui, ó, eu fiz a estrutura endereço, composto por nome e número. E um dos membros da estrutura cadastro, né, além do nome e da idade, tem a estrutura endereço dentro da estrutura cadastro. Então, ela tem aqui a estrutura cadastro, que tem nome e idade, e um membro do cadastro é a estrutura endereço, que tem rua e número. Nesse caso, como que eu faria para acessar esse membro mais interno aqui? Então, aqui, ó, ele tem estrutura cadastro, que chama de CAD, aqui o nome da minha variável. Quero acessar o número. CAD.end, end, que nesse caso é o nome do meu membro, ponto, número. Então, ponto, ponto. Vou usar 2 vezes, porque é uma estrutura dentro de outra estrutura. Vamos brincar um pouquinho mais agora com vetores de estrutura lá no nosso código. Então, aqui eu tenho um exemplo parecido com o que a gente tinha antes, lá, a mesma estrutura de alunos. Só que agora eu fiz para o usuário digitar para mim, né, o nome, a idade, o peso e a altura. A princípio, né, bem parecido com o que a gente já tinha antes, na coisa agora no scanf, em vez de pegar e salvar em idade, vai ser onde? E-comercial, aluno 1, ponto idade. E-comercial, aluno 1, ponto peso, altura, mesma coisa. FGX também, aluno 1, ponto nome, fazendo as devidas atualizações aí para poder tratar lá o /n certinho, que nem a gente viu na aula passada, tá? Quando é um vetor de estruturas, eu vou fazer o quê? Então, eu não quero salvar só um aluno. Eu quero salvar a minha sala inteira, ok? Então, eu vou chamar aqui, ó, alunos, porque agora são mais de um aluno. Vamos supor que eu quero salvar o dado de 3 alunos. Para preencher, para receber esses valores, então aqui eu tenho um código que recebe, né, os dados de um aluno. Quero receber os dados de 3. Vou fazer o quê? Um comportamento padrão que está se repetindo. Nesse caso, eu vou utilizar aqui um laço for, que ele vai de 0 até 3. Né? Vai repetir aqui, nesse caso, nada mais é do que um int sem sinal, tá ok? Então, o int é apenas de tamanho positivo. E aqui dentro, eu vou fazer todo o meu código para poder receber os campos de um aluno. Então, tudo que eu tinha antes lá para receber nome, idade, peso e altura vai estar dentro aí do meu laço for. Então, aqui vai mudar então. Então, alunos, nome. Opa, mas dentro de aluno tem quantos alunos? Tenho 3 alunos, que os índices vão de 0 até 2. Por isso aqui, ó, o for está indo de 0 até 2, tá? Menor que 3. Alunos. Ué, mas qual dos 3? Onde que vai o colchete agora? Eu tenho um vetor de nomes ou eu tenho um vetor de alunos? Opa, um vetor de alunos. Então, alunos na posição i ponto nome, tá? É onde vai receber aí o nome do primeiro aluno. A mesma atualização, pessoal, eu vou fazer aqui agora, né? Aqui no restante do meu código, alunos e nome. Né? Agora, para receber a idade, só vai em aluno 1? Não. Alunos? Não. Qual dos 3? Alunos e idade. Alunos
e peso, e alunos e altura, tá? No entanto, ó, repara que eu tratei o lixo, né? Só que agora, depois de digitar a altura, vou dar um Enter, né? E ele vai voltar para lá e eu vou voltar a ter problema no lixo. Por isso, eu vou dar mais um setbuff aqui para não ter nenhum problema. Então, vai digitar lá a altura 1.85, Enter. 1.85 vai a altura, o Enter vai ser absorvido aqui por o setbuff, então aqui vai ser limpo, e depois vai voltar lá para o nome sem problema nenhum. Para exibir, mesma coisa, pessoal. Repara, né? Não é a mesma estrutura. Ó. Vou até dar um Ctrl C, Ctrl V no meu fora aqui, para poder percorrer esses elementos. Então, quero exibir cada um deles. Então, olha lá. Alunos. Nome. Nome, idade, peso e altura. Vamos executar para ver. Olha lá, recebi os 3 nomes e aqui estou exibindo a Ana, o José e o Joaquim. Joia? Voltando lá para o nosso código. É muito comum, quando eu faço uma estrutura, tem um recurso que ajuda muito para a gente na hora de fazer a utilização das estruturas, que é o quê? Transformar essa estrutura em um novo tipo. Para isso, vou utilizar o comando chamado typedef. Type definition, ou seja, definição de tipo. Eu consigo definir um novo tipo baseado no tipo anterior ou estrutura que eu já tenho. Tá? Então aqui typedef, espaço tipo existente, espaço novo tipo. No caso das estruturas, vou fazer o quê? Vou utilizar o typedef diretamente na estrutura que eu vou criar. Então olha lá, typedef struct. Repara, nesse caso aqui, como o nome da estrutura para mim não é relevante, eu posso suprimir o nome da estrutura que vem aqui. E aqui embaixo eu só coloco o nome do tipo que eu estou definindo. Então, a estrutura antiga, o nome antigo, né? E o nome novo. Qual que é a vantagem? Em vez de, na hora de criar uma variável, em vez de colocar struct aluno, eu vou colocar apenas aluno. Então, aqui, ó, quero criar uma variável do tipo aluno, aluno, espaço, meu aluno. Não preciso mais colocar a palavrinha struct quando estiver declarando uma variável do tipo aluno. E aqui comparando como que fica o meu código de diferença com e sem o typedef. Então, sem o typedef, né? Struct meu cadastro. E aqui, na hora de utilizar, vou fazer o quê? Tem que repetir a palavra struct, meu cadastro. Aqui o meu vetor chamado x. Com o typedef vai ficar como? Ó, typedef struct, o nome vem aqui para o final, meu cadastro. Na hora de utilizar, o tipo passa a ser, ó, meu cadastro, não preciso colocar a palavrinha struct antes. E fica mais simples a utilização. Vou dar uma olhadinha lá no código. O que eu teria que alterar nesse código aqui, vou usar typedef. Vai lá, antes era struct aluno. Vou fazer o quê? Typedef struct. Posso suprimir o nome da minha estrutura, porque agora não me interessa. Então, essa estrutura anterior agora vai receber o nome de aluno. Então, aqui, ó. Seria o tipo ou a estrutura anterior. E aqui o tipo novo. Define essa estrutura com esse nome. Diferença na hora de utilizar lá, não precisa mais a palavra struct, vai ficar só aluno. Então, tipo, tinha o tipo int, char, float, agora eu tenho o tipo aluno, que é composto por 4 campos: nome, idade, peso e altura. E com isso finalizamos a aula de hoje. Lá nos slides tem alguns exercícios para vocês praticarem. Um grande abraço, bons estudos e até a próxima!